Pelo recinto repercutiam ainda as tonalidades brandiciosas da melodia evangélica, quais cavatinas siderais arpejando esperanças. Vinde a mim, vós que sofreis e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Enquanto ele chorava em grandes desabafos, entrevendo possibilidade de melhor situação, suas lágrimas, porém, já não traduziam os estertores violentos do início, mas expressão agradecida de quem sente a intervenção beneficente. Então Alceste e Romeu acionaram as forças da intuição com veemência sobre a mente do presidente da mesa, que se engrinaldou de luminosidades adamantinas. Aproximaram-se os técnicos do aparelho mediúnico a que o infeliz se encostava. Explica-lhe o presidente pormenorizadamente quanto lhe se sucedeu e por que sucedeu. Ministra-lhe aula expressiva a que aqueles agentes corporificam com a criação de quadros demonstrativos. Vimos que se repetia então na sessão espiritista terrena o que havíamos assistido nas assembleias do hospital presididas pelo insigne Teócrito. A vida do paciente ressurge como fotografada, refletida nesses quadros, de suas mesmas recordações desfilando à frente de seus olhos desde o berço até o túmulo por ele mesmo cavado. Ele reviu o que praticou, assistiu aos estertores rápidos da agonia que a si próprio ofereceu sob as rodas de um veículo. Contemplou perplexo e aterrado os destroços a que seu gesto brutal reduzira sua configuração humana cheia de vigor e de seiva para o prolongamento da existência. Mas fê-lo agora, independente daqueles destroços, como se houvera despertado de hediondo pesadelo. Observou mesmo desfeito em lágrimas que mãos piedosas recolheram seus despojos sangrentos de sobre os trilhos. Assistiu comovido ao sepultamento dos mesmos em terra consagrada. E viu o vulto confortador de uma cruz montando guarda à sua sepultura. Compreendeu assim e aceitou o acontecimento que sentia dificuldades e repulsas em acatar, isto é, que era imortal e continuava vivendo ainda e para todo sempre, apesar do suicídio. Que de nada aproveitara a resolução infernal de pretender burlar as leis divinas, senão para sobrecarregar-lhe a existência, assim como a consciência, de responsabilidades tão graves quanto pesadíssimas. E que seu corpo material se extinguia com efeito no lodo pútrido de um sepulcro, o espírito, que é a personalidade real, porque descendente da luz eterna do Supremo Criador, marcharia indestrutível para o futuro, apesar de todos os percalços e contratempos, vivo e eterno como a própria essência imortal que lhe fornecia a vida. Ó Deus do céu, que ofício religioso ultrapassará em glórias essa reunião singela, desprovida de atavios e repercussões sociais, mas onde a atribulada alma de um suicida, descrente da misericórdia do seu Criador, desesperada pelo acervo dos sofrimentos daí consequentes e inclemência dos remorsos, é convertida aos alvores da fé pela doçura irresistível do Evangelho do meigo Nazareno. Que cerimônia, que ritual, quais festividades e pompas existentes sobre a terra poderão ombrear-se com a magnificência do santuário secreto de um núcleo de estudos e labores espirituais, onde os missionários do amor e da caridade do unigênito de Deus em seu nome esvoaçam,
mergulhados em vibrações ilibadas e puras, oferecendo aos iniciados modernos que se congregam em cadeias mentais excelentes o precioso exemplo de nova prática da fraternidade. Em que setor humano depararia o homem glorificação mais honrosa para lhe condecorar a alma do que essa de ser elevado à meritória categoria de colaborador das esferas celestes, enquanto os embaixadores da luz lhe desvendam os mistérios do túmulo, ofertando-lhe sacrossantos ensinamentos de uma moral redentora, de uma ciência divina, no intuito generoso de reeducá-lo para o definitivo ingresso no redil do Divino Pastor. Ó homem, irmão que como eu descendes do mesmo foco glorioso de luz, alma imortal fadada a destinos excelsos no seio magnânimo da eternidade, apressa a marcha da tua evolução para o alto nos caminhos do conhecimento, reeducando o teu caráter aos fulgores do Evangelho do Cristo de Deus. Cultiva tuas faculdades anímicas no silêncio augusto das meditações nobres e sinceras. Esquece as vaidades depressoras. Relega os prazeres mundanos que para nada aproveitam senão para excitar-te os sentidos em prejuízo das felizes expansões do ser divino que em ti palpita. Alija para bem distante do teu coração o egoísmo fatal que te inferioriza no concerto das sociedades espirituais. Pois tudo isso, mas não é que escolhas terríveis a dificultarem tua ascensão para a luz. Rasga teu seio para a aquisição de virtudes ativas e deixa que teu coração se dilate para a comunhão com o céu. Então as arestas do calvário terreno que palmilhas serão aliviadas e tudo parecerá mais suave, mais justo ao teu entendimento aclarado pela compreensão sublime da verdade. Pois terás dado abrigo em teu seio às forças do bem que promanam do supremo amor de Deus. E depois, quando te sentires afeito às renúncias, quando fores capaz das rígidas reservas necessárias ao verdadeiro iniciado das ciências redentoras, quando tiveres apartado o teu coração das ilusões efêmeras do mundo em que experimentas a sabedoria da vida, e empolgada a se sentir a tua alma imortal pelo santo ideal do amor divino, que teus dons mediúnicos se entreabram qual preciosa e cândida flor celeste para a convivência ostensiva com o mundo invisível, despertando aos jofres de caridade fraterna a passagem dos infelizes que não souberam a tempo se precatar como tu, com as forças indestrutíveis que a alma fornece à ciência imarcessível do Evangelho do Cristo. Nos intervalos que se seguiam de uma reunião a outra, não voltávamos ao nosso abrigo da espiritualidade. Permanecíamos antes no próprio ambiente terrestre, em virtude de ser a viagem a empreender excessivamente dificultuosa para grupo numeroso e pesado, tal como o nosso, poder repeti-la em trânsito diário. Assim foi que ficamos entre os homens cerca de 2 meses,
tempo necessário à consecução das reuniões íntimas de que carecíamos e de outras tantas de preparação iniciática, onde apenas os princípios e conceitos morais e filosóficos eram examinados sem a prática dos mistérios. Nossa qualidade de suicidas, cuja aura, virulada por irradiações inferiores, poderia levar à perturbação e o desgosto às pobres criaturas encarnadas, das quais nos aproximássemos, ou delas receberem influenciações prejudiciais ao delicado tratamento a que éramos submetidos, inibia-nos permanecer em quaisquer recintos habitados ou visitados por almas encarnadas. Convém esclarecer que éramos entidades em vias de reeducação e por isso mesmo submetidas às regras muito severas de conduta, o que impedia de vivermos ao léu entre os homens, influenciando molestamente a sociedade terrena, coisa que fatalmente sucederia se continuássemos rebelados, recalcitrantes no erro. Éramos então conduzidos a locais pitorescos nos arredores das povoações em que nos encontrássemos, e onde se tornasse difícil o ingresso dos homens. Bosques amenos, prados ensombrados por árvores frutíferas, colinas férteis e verdejantes, onde o gado saboreava a relva fresca da sua predileção. Tendas eram levantadas e aldeamento gracioso, invisível aos olhos humanos, mas perfeitamente real para nós outros, e a que doce poesia bucólica assinalava de matizes sedutores, surgia sob o zimbório eternamente azul dos céus brasileiros, onde o carro flamejante do astro-rei resplandecia com a pompa inigualável dos seus raios revigorantes. A noite e terna melancolia adoçava nossas amarguras de exilados do lar e da família, quando, voltando de assistir às arrebatadoras preleções evangélicas durante as reuniões dos espiritistas cristãos, nos quedávamos a meditar sob o silêncio inalterável das colinas ou da placidez dos vergéis, rememorando as lições fecundas sobre a existência do Ser Supremo como Criador e Pai, enquanto fitávamos a umbela celeste marchetada de estrelas lucilantes e lindas. Profundas elucubrações então dilatavam nosso raciocínio, ao mesmo tempo que contemplávamos enternecidos, quais jovens enamorados, aquele espaço sideral, arrastando a glória inavaliável com que o arquiteto supremo o dotou. Aqui eram astros fulgurantes e imensos, sóis poderosos, centros de força, de luz, de calor e de vida. Mais além, mundos arrebatadores de beleza e grandeza inconcebível, cujo esplendor chegava até nossas vistas de preceitos do mundo invisível como amoroso aceno fraterno, a afirmar que também eles abrigavam outras humanidades, almas nossas irmãs em marcha para a redenção, enamoradas do bem e da luz, e como nós, oriundas do mesmo sopro paternal divino, que em nosso âmago sentíamos agora palpitar, apesar da extrema pobreza moral em que nos debatíamos. E por toda parte a expressão gloriosa do pensamento do Altíssimo a falar do seu poder, do seu amor e da sua sabedoria. Não raramente, sob o sussurro mavioso das frontes que engrinaldavam aquelas colinas, ante as dúlcidas virações que refrescavam a noite clarificada pela refulgência dos astros que rolavam pela imensidão, nossos amigos, os discípulos de Allan Kardec, isto é, os médiuns, os doutrinadores, os evangelizadores, cujo altruísmo e boa vontade
tanto contribuíam para alívio de nossas inquietações, visitavam-nos em nosso acampamento pela calada da noite. Mal seus corpos físicos repousavam em sono profundo. Confabulavam conosco piedosa e amorosamente, pois tinham livre acesso em nosso aldeamento de emergência. Ampliavam explicações em torno da excelência das doutrinas que professavam, revelando-se respeitosos crentes na paternidade de Deus, na imortalidade da alma e na evolução do ser para o seu todo-poderoso Criador. Grandes entusiastas da fé concitavam-nos ao amor a Deus, a esperança na sua paternal bondade, a confiança no porvir por ele reservado ao gênero humano, a coragem para vencer como bases inalienáveis de serenidade no grande esforço pelo progresso. Afiançavam ser todos eles atestados insofismáveis, patéticos da excelência dos ensinos filosóficos ministrados pela doutrina de que eram filiados. Doutrina cujas bases, assentadas na moral grandiosa do divino modelo e na ciência do invisível, transformara-os em rijas fortalezas de fé, capazes de resistirem a toda e qualquer adversidade com ânimo sereno, mente equilibrada e sorriso nos lábios, estampando o céu que traziam em si mesmos graças aos conhecimentos superiores que tinham da vida e dos destinos humanos. Expunham então, cheios de eloquência, os ardores da adversidade com que muitos deles lutavam, e ouvindo-os, abismávamos-nos e nossa admiração crescia, tornando-os maiores no conceito que deles fazíamos. Este varão respeitável, chefe de família numerosa, era paupérrimo, vivendo a lutar sem tréguas pela subsistência dos seus. Aquele outro, incompreendido no lar, isolado no seio da própria família, que lhe não respeitava o direito sagrado de pensar e de crer como lhe oprouvesse. Esta senhora, carregando a pesada cruz de um matrimônio desventurado, subjugada ao imperativo de duras humilhações e desgostos diários. Eis, porém, mais esta, que vira morrer o filho único em plena juventude, arrimo e doçura da sua viuvez e da sua velhice, enquanto esta jovem, nas vésperas do consórcio ternamente almejado, se vira recompensada na sua doce e prometedora dedicação com o perjúrio abominável daquele que lhe despertara os primeiros arroubos do coração. Pois o ser iniciado no espiritismo cristão não excluiu a necessidade de grandes reparações e testemunhos dolorosos. No entanto, a serenidade, a paciente conformidade presidiam a tais choques em seus corações. Haviam-se voltado confiantes para o seio amorável de Jesus, fiéis ao convite eterno que lhe conheciam permanente. Abriram os corações e o entendimento às doces influências celestes, acautorando-se aos influxos assistenciais de seus guias instrutores. E agora marchavam confiantes, demandando o futuro, certos da vitória final. Não tiveram pejo, antes foi com visível bom humor que narraram que dentre eles havia os que iam para o cumprimento do dever em suas reuniões, sem ter feito a refeição da tarde por escassez de recursos, mas que nem por isso se sentiam desgraçados, pois esperavam que o Pai Supremo, que veste os lírios dos campos e provê as necessidades dos pássaros que voam no ar, também teria com que lhes remediar a situação tão depressa quanto possível. E fortes se sentiam para por si mesmos e escudados na fé e no bom ânimo dela consequente, reagirem contra a penúria do momento e vencerem.
Desse convívio, por assim dizer, diário, resultou que grandes afeições e simpatias indestrutíveis se estabelecessem de parte a parte, mormente entre nós desencarnados que nos sentíamos sinceramente agradecidos pelo interesse que nos dispensavam e as inestimáveis mercês que lhes devíamos. Tínhamos licença para segui-los em jornadas laboriosas no desempenho da beneficência. Poderosamente interessantes, tais labores serviam-nos de magnificentes lições, de vez que, arraigados a insano egoísmo, não compreendíamos como poderia alguém dedicar-se ao bem alheio com tão elevadas demonstrações de desinteresse e amor fraterno. Não me eximirei de dedicar algumas linhas destas narrativas à descrição das operosidades a que assistimos então, para só nos referirmos ao que era realizado por eles em corpo astral durante as horas dedicadas ao sono e ao descanso físico-material. Os médiuns e demais iniciados cristãos encarnados, comissionados pelo Instituto Maria de Nazaré, mereciam a sua confiança e estavam sob sua vigilância até findarem os compromissos que haviam assumido com os seus diretores. Muitas vezes, porém, essa vigilância estendia-se por tempo indeterminado, passando o aprendiz terreno a fazer parte da falange de trabalhadores da colônia, o que será o mesmo que dizer que se tornava colaborador da magna legião dos servos de Maria. Se eram verdadeiramente dedicados ao ministério apostólico, que experimentavam sob os auspícios da grande doutrina compilada pelo chefe da escola em que se iniciaram, isto é, por Allan Kardec, não limitariam o concurso da sua boa vontade às sessões semanais de cunho secreto em o núcleo a que pertenciam. Ao contrário, dilatariam o raio das ações próprias, empreendendo esforços favoráveis à exaltação da causa a que serviam. Pela noite adentro, aqueles a quem nos ligávamos transportavam-se a grandes distâncias em corpo astral, associando-se aos seus mentores e guias para nobres realizações. Em nossa falange, cada grupo de 10 ou mesmo em número menor poderia associar-se-lhes ao intuito de instruir-se, segui-los nas peregrinações dignificantes em prol da causa esposada pelo mestre magnânimo, desde que seus tutelares e assistentes dirigissem os serviços e que mentores da legião tomassem parte na comitiva. Durante os 2 meses de nossa convivência na Terra, tive ocasião de segui-los algumas vezes, acompanhado de outros cômpares da falange, inclusive Belarmino, e seguidos de nossos afetuosos amigos de Canalejas e de Ramiro de Guzmán. Encaminhados por seus instrutores espirituais, visitavam hospitais através do silêncio da noite, abeirando-se dos leitos em que gemiam pobres enfermos desesperançados e tristes, no piedoso interesse de lhes ministrarem alívio e vigores novos, com aplicações magnéticas vitalizantes, de que eram fecundos depositários. Falavam-lhes amigavelmente, valendo-se da sonolência em que os viam mergulhados. Reanimavam-nos, transfundindo-lhes os alvores da fé e da esperança que iluminavam seus espíritos de crentes fiéis. Sugeriam-lhes coragem e vontade de vencer através de conselhos e alvitres, cuja inspiração recebiam de seus bondosos acompanhantes. Com eles assim ingressamos também em domicílios particulares, observando que o intuito que levavam era sempre o de servir e aprender, quer se tratasse de visita aos palácios, às choupanas ou até aos prostíbulos.
pois entendiam com seus guias que também aqui existiam corações a consolar, espíritos enfraquecidos a reerguer e aconselhar. De outras vezes solicitavam nossa cooperação no empenho de consolar grandes infelizes, isto é, pessoas encarnadas que atravessavam testemunhos dolorosos na série de provações convenientes e cuja tendência para o desânimo e a desesperação poderia tornar-se fatal. Levavam-nos então para a sede da agremiação a que pertenciam, e ali, enquanto seus fardos materiais continuavam em profundo sono, assim como os daqueles por quem se interessavam, reanimavam os pobres sofredores, expondo-lhes conceitos vivos e prudentes, ministrando-lhes os grandiosos ensinamentos evangélicos que enriqueciam suas pobres almas e deles faziam grandes e animosos batalhadores diários, incapazes de se julgarem vencidos, desanimados e desesperados. E era então que emprestávamos nossa dolorosa experiência, aquecendo em falar da sinistra aventura que o desânimo nos reservara, arrastando-nos para o abismo do suicídio. Belarmino encontrava ensejos então para expandir seu verbo arrebatador de orador fecundo e brilhante, e por mais de uma vez pôde ele arrebatar de uma queda certa infelizes que já se inclinavam para a enoitada região da qual provínhamos. Tudo isso valeu-nos aproveitamento valioso, elucidações de alto valor, exemplificação sedutora, ao passo que reação consoladora nos reanimava, fornecendo-nos esperança. Ao fim de 2 meses, porém, nada mais sendo necessário recebermos do plano material terreno, fora ordenado o regresso da falange à sua colônia do astral. Não foi sem profunda comoção que abraçamos esses ternos e singelos amigos na última visita ao nosso bucólico aldeamento para as despedidas, e cuja placidez comunicativa do coração tão sadio vigor emprestara às nossas almas vacilantes e apreensivas. Conquanto seus corpos carnais se mantivessem adormecidos quando iam ver-nos, era bem certo que os enxergávamos realmente como homens ou mulheres, sem que chegasse a impressionar-nos a diferença do envoltório. Hipotecamo-lhes gratidão eterna, apresentamo-lhes protestos de afeição inquebrantável, prometemo-lhes visitas frequentes tão depressa nolo permitissem as circunstâncias, retribuição das gentilezas e provas de consideração com que nos haviam honrado, assim nos víssemos para tanto capacitados. Por sua vez, prometeram continuar interessando-se pelo drama que nos aprisionava, quer orando à clemência divina em nosso favor, ou nos transmitindo suas expressões de amizade através das missivas telepáticas que de suas faculdades anímicas principiavam a produzir, promessa que imensamente nos desvaneceu. Com efeito, após chegarmos ao nosso nevado asilo, frequentemente víamos suas figuras amigas se destacarem na lucidez dos nossos aparelhos de televisão, envolta sempre nas ondas opalinas da prece e dos pensamentos generosos com que encaminhavam a Deus os bons votos que faziam pela melhoria da nossa situação. Se passando 2 longos meses sobre a crosta terrestre, hóspedes dos serenos céus brasileiros, não nos concederam os guardiões a devida autorização para visitarmos sítios queridos de nossa pátria, cujas recordações saudosas umedeciam de prantos as fibras sensíveis de nossas almas.
Deram-nos, no entanto, a conhecer estes amigos prestativos e gentis, dóceis e humildes, os discípulos do nobre mestre da iniciação, Allan Kardec, a cuja memória desde então passamos a render respeitoso preito de admiração. E pensávamos enternecidos e sinceramente encantados se uma doutrina como essa, capaz de lapidar corações, abrilhantando-os com as cândidas manifestações da bondade, como víamos irradiando em torno dos nossos novos amigos, essa doutrina não pode estar distante das verdades celestes.